Olá, muito bom dia para cada dia, boa tarde para cada tarde, boa noite para cada noite. Eu sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje é intitulado Mediunidade Independente, adulto ou criança. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Mediunidade Independente, adulto ou criança. O case de hoje está propriamente dito ligado à apometria, mas aos movimentos do núcleo vida plena. Poderíamos dizer que seria quase um aconteceu na apometria, que foi trazido pelo seu meia-noite num trabalho de manutenção de grupo, falando sobre a maturidade mediúnica, o exercício mediúnico da atualidade, propondo o exercício mediúnico para os médiuns atuantes do núcleo vida plena. Para a gente contextualizar um pouco isso, vamos falar um pouco da terceira fase da espiritualidade, que consiste em 3 fases de 70 anos. Fato este narrado no livro Seara Bendita, de Vanderlei Oliveira, onde na primeira fase dos 70 primeiros anos do Espiritismo, houve uma fase de implementação, os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos físicos, e mais ou menos convergindo nessa mesma etapa, a Umbanda vem aí com os testes das provas, né, espirituais, médiums mais, um volume maior de médiums mais para inconscientes do que conscientes e semiconscientes, provas de fogo, médiums andando sob caco de vidro, enfim, trabalhos com queima de pólvora na mão e assim por diante. Temos essa primeira fase, que é uma fase necessária de efeitos físicos para a comprovação do fato da inter-relação entre o plano material e o plano não material. Depois nós temos uma fase de aproximadamente, exatamente 70 anos, passados 70 anos, que é uma fase da disseminação e divulgação dos fenômenos espirituais, tá? Uma alta produtividade de conteúdo literário, tá? Que não se esgota em termos de conteúdo e de produtividade, mas temos Chico, Rubens Saraceni, entre outros, que trouxeram a produção em massa de conteúdo não absoluto, mas trazendo aí a divulgação, a disseminação de informações do plano extrafísico. É dito hoje que nós temos aí, não temos ainda 10% do que tem de revelação do plano extrafísico, muito pouco ainda. E aí a terceira fase, que é a fase de expansão consciencial e libertação consciencial, tá? Com quebra de paradigmas, quebras de pode, não pode, e um volume muito maior de médiums agora conscientes, o desenvolvimento da intuição com mais maestria, a Umbanda vindo aí para as plataformas digitais, os médiuns umbandistas estudando mais, e um exercício, o convite pelo menos de uma mediunidade mais livre. E temos aí o convite do Senhor Meia-Noite no grupo de trabalho para que os médiuns passem então a exercitar a sua mediunidade de uma forma mais livre, inclusive, né, não inclusive, o convite do exercício da mediunidade no lar, tá?
Ah, Fábio, você está convidando os médiuns a incorporarem em casa? Não necessariamente, mas não colocando no pode, não pode, tirando da caixa, cada um entendendo o seu grau de maturidade, o seu grau de entendimento e fazendo 1 hora por dia, 1 hora por semana, o seu exercício medianímico, tá? Com o seu grupo fechado, talvez no seu próprio lar, durante o Evangelho no Lar, temos alguns médiuns já trazendo relatos de experienciações feitas em casa, onde filha encontra grande resistência a vir ao centro espírita, a vir se desenvolver, a vir trabalhar. Isso é polêmico, muitos vão ouvir aqui e vão falar, não pode, que absurdo, Fábio. Claro que há uma necessidade de uma segurança básica, claro que há necessidade de estudo, de fundamentação, mas isto é possível. Falo isso de causa própria, porque já tive processos de encaminhamento de espíritos, a vulgo doutrinação, não gosto dessa palavra, a palavra é cretina, mas ela é utilizada dentro do cenário kardecista, né? Doutrinação do espírito, ninguém doutrina ninguém, tá? Mas o diálogo fraterno com espíritos via celular, médium incorporado, via celular, fazer encaminhamento, direcionamento de trabalhos com recursos apométricos à distância e presencialmente em viagem dentro de uma pousada, necessidade de encaminhamento lá de um espírito que estava lá preso lá no campo energético da dona da pousada, e aí uma média incorporante, trouxemos lá o estilo de trabalho, fizemos o que tinha que ser feito, encaminhamos, pronto, acabou. Claro que isso exige, de certa forma, uma certa base, uma certa maturidade, mas, como por exemplo, temos uma médium no grupo que começa agora de forma ainda tímida, psicografar, tá? E tem feito esse exercício diariamente ou semanalmente, pegado seu caderninho, lapisinho, se colocado à disposição e trazido micro conteúdos que são ensaios para exercer a confiança da sua mediunidade e assim por diante, tá? Vou colocar aqui para vocês um vídeo que é um vídeo conhecido do Clóvis de Barros, tá? Para vocês ouvirem o texto dele, que é um texto bastante provocativo, tá? Para quem é sensível à palavra, nem assistam, parem o vídeo aqui. Mas para quem está disposto a entender um contexto de maturidade a qual estamos sendo convidados, o convite ao estudo, ao exercício da nossa massa encefálica, para que a gente se torne pessoas mais maduras e fundamentadas, menos dependentes do Fábio Nasa, menos dependentes de um pastor, menos dependentes de um orador espírita, de um guru, de um mestre, assim por diante, e cada vez mais sejamos autônomos. Então, é claro, nós chegamos aqui num ponto muito bacana do curso. E o que nós vamos fazer para que a próxima aula seja ainda mais fascinante? Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google, KANT, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, as 3 primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também, porque é também assim que eu leio. Lê a 3ª vez o primeiro parágrafo, aí vai para o 2º parágrafo.
Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Olha lá. Para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito. Não, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. Nasceu para coió, não é da... Não pode. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar agora. E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você... 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, solzinho, públicos, e aqui está a empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho, isso sabe, na 5ª série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Professor, eu não faço questão nenhuma de... tudo bem, fiz o que eu pude. Porque é isso mesmo, né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? Né? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu estou gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né? Na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo,
Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Tal. Aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits de... E você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então você é um ser defecante, né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brio que eu estou falando. É esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar travessia. Exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Tal. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender, cara. Entrou aqui... Tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo. O resto é só preguiça e covardia. Aprendi esse contexto de autonomia quando eu começo a fazer os cursos de iniciação magística. E o meu mestre de iniciação, tá, encarnado, ele explica o porquê do avanço aí das ferramentas magísticas para a independência energética, espiritual, independência magística. Ok? Assistam o vídeo e reflitam, tá? Vamos movimentar nossa massa encefálica para nos tornarmos pessoas mais independentes, com base de fundamentação. Levanta a bunda da cadeira, para de ficar mandando emojizinho, fotozinho e tudo mais, e exercitem, estudem, ok? Beijo a todos e pós-vídeo reflitam, compartilhem, divulguem, debatam. Beijo a todos.